Os laudos, eles só precisam ser feitos, Daniel, a partir do momento que eu vou fazer a contratação de um funcionário. Perfeito. Se eu abrir a minha empresa, né, acabei de abrir uma loja, um determinado comércio, ainda não vou ter funcionário, que trabalha eu, meu marido, talvez o filho, né, dentro de um quadro societário. Se não estiver em um quadro societário, precisa fazer como registro de colaborador, né, para evitar qualquer transtorno, digamos assim, né? E até mesmo pelas contribuições previdenciárias. Não é necessário fazer os laudos, mas se eu vou registrar o funcionário, eu preciso fazer a confecção ali dos laudos, informando certinho a função, o número do CBO, para que sejam avaliadas todas essas condições. Então, por exemplo, contratei a Osken vai até o meu estabelecimento e faz toda a avaliação do meu ambiente de trabalho, digamos assim, e faz a emissão dos laudos. Isso? Perfeito, perfeito. E também tem outra questão, tá bom? Os laudos, eles devem... tem uma questão muito importante que poucas pessoas falam sobre isso aí. Os laudos, eles devem estar... As funções devem estar preparadas antes das contratações. E aí, a OSCA tem um diferencial, que nós elaboramos os laudos preliminares e depois nós voltamos para poder quantificar ainda mais. Por exemplo, abria a minha construtorazinha com um servente, um pedreiro e tal. Gente, eu preciso começar a contratação. Os laudos eles já devem ser confeccionados inicialmente. E aí alguém pode perguntar assim, mas a quantificação, se o pessoal não está trabalhando, ela pode ser depois. Ou seja, o que eu sempre prezo, e às vezes as empresas esquecem, é manter o relacionamento com a tua empresa de medicina do trabalho, para falar, agora eu registrei, volta aqui e vem mensurar os meus riscos. Porque o médico, como a contabilidade, eles precisam ter as informações dos laudos para poder dar continuidade nos processos. Só que a avaliação dos riscos, que é você estar lá com o equipamento, se necessário a função, para poder mensurar qual... exemplo, vai ter um ruído, dá 85 decibéis, ele vai mexer com isso, com aquilo outro. A empresa tem que voltar lá para poder fazer. Só que às vezes, Adriana, é esquecido, tanto pela empresa como pelo nosso cliente que não cobra. E às vezes ele relata para nós, não, ele não vai ter ruído, ele vai fazer as atividades simples e não retorna. Só mexe com uma serra aqui, Daniel. E eles esquecem de entrar em contato, de visitar, de ligar, de falar. Por isso que é importante. E o PGR está quebrando isso aí, por quê? Porque ele entende que é um programa de gerenciamento de risco. Exemplo, você iniciou com a atividade, com a contratação ali, às vezes os ambientes não estão definidos, mas ele precisa ter a contratação, a finalização dessa contratação. Então, os ambientes, os riscos, às vezes a empresa está se moldando, mas mesmo se moldando, ela precisa ter a documentação básica inicial. A documentação básica inicial é a declaração de todas as funções, que inicialmente os riscos podem ser qualitativos, não quantitativos. O que é qualitativos? Eu descrever os riscos, mas para mim poder mensurar quando ele estiver trabalhando. Então, por isso que é importante que se tenha o acompanhamento, esquecer essa questão eu vou querer os caderninhos para poder fazer isso. E realmente, com o E-Social, você, para finalizar a contratação, tudo tem que estar pronto antes do que contratar, depois de todos os meses eu vou fazer o laudo, depois de todos os meses eu vou fazer o exame. Isso não vai existir mais, porque você precisa de uma pontualidade de entrega de documentações e informações. Legal, bacana. E os laudos, Daniel, de quanto em quanto tempo a empresa precisa revalidar eles? Então, pessoal, vou tirar isso, vou tirar outra falácia que muitas empresas vendem isso. Não existe sim uma validade, existe sim a literatura, o pessoal sempre tenta confundir revisão com validade. Ela pode até parecer assim, a tonalidade igual ou a conclusão igual, mas eu preciso fazer uma revisão anual, é isso que consta na NR1. Eu preciso fazer uma revisão anual. Por que uma revisão anual? Porque pode ser que eu tenha um ambiente de trabalho diferente, o Ministério do Trabalho ele quer saber, mudou? Será que a sua padaria aumentou? Será que a tua confecção de roupa aumentou mais um cargo, mais uma função? Então eu preciso ter a revisão anual disso. E qualquer alteração durante os meses, eu também tenho que alterar os meus laudos. Por isso que eu sempre falo, o planejamento é essencial. Aí eu entender que chegar na Atos e Fatos, Adriana, eu vou abrir a minha loja, a minha lojinha de roupa, de confecção, de calçado, eu tenho esse planejamento para esse ano. Então, nós já fazemos todo o planejamento junto com a Atos e Fatos dos laudos da confecção para aquilo. E aí, se nada mudar durante o ano,
Só daqui a um ano você vai verificar todos os ambientes, se continuam as mesmas funções, porém qualquer alteração tem que ser informada de imediato, para que a contabilidade tenha ciência e agite. E agora com o e-social, porque nós estamos falando o laudo, documento físico ou digital, mas com o e-social, todo mês o governo vai querer saber, então para ele não vai ser uma surpresa. Ah, deu 15º dia útil do mês, beleza, então quer dizer que tudo que estava nos laudos lá, então continua a mesma coisa, os exames, as funções, os colaboradores, O então ambiente permanece igual. o ambiente permanece igual, então beleza, entendeu? Mas a validade, hoje a revisão dos laudos é referente à mensuração dos riscos. Só que nós podemos ter um laudo com a capa lá dizendo que é 2021 e eu só atualizar os anexos internos ali referente aos ambientes e tal. Mas geralmente o pessoal já faz a revisão já modificando capa, que também não é legal, pelo contrário, dá um ar de, às vezes, Organização. de organização. E interessante que o fiscal que vai estar lá no ato da empresa, do Ministério do Trabalho, ele inclusive pede para mudar a capa. Às vezes ele também não tem o entendimento que o laudo pode ser contínuo e você só faz a alteração da mensuração dos riscos. Quando fala mensuração dos riscos, é eu realmente ir na empresa com o meu equipamento, mensurar o ruído, a iluminação do ambiente de trabalho. Então, resumindo, os laudos eles possuem a necessidade de se fazer uma revisão anual. Porém, com o e-social, todas as informações desses laudos, todos os meses são informadas, porque a transcrição de todas as informações dos laudos, eles vão por matrícula de funcionário.